Para quem não assistiu a primeira aula, me chamo Jalil Frache, sou atualmente diretor-presidente do PROCON estadual aqui no estado do Amazonas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre direitos básicos do consumidor. Vou iniciar aqui, primeiro, mais uma vez, parabenizando a iniciativa do deputado João Luiz, da Comissão de Defesa do Consumidor, e entre a Escola do Consumidor. É uma forma de aproximar o direito do consumidor, é uma forma de aproximar os direitos fundamentais da cidadania dos amazonenses, dos brasileiros, e, enfim, de todos, porque o direito do consumidor é um direito de todos. Todos nós somos consumidores a todo momento. Então vou iniciar aqui, como disse, falando um pouco dos direitos básicos, dos princípios que é importante para que a gente entenda, mas de forma mais resumida, que hoje a aula é sobre direitos básicos do consumidor, aqueles direitos que estão previstos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá, eu não fiz umas anotações aqui para quebrar aqui um pouco o clima, vou mostrar, são fichinhas, eu sou professor raiz, como tirando aquela brincadeira, né, de raiz e Nutella. Hoje em dia eu uso muito slide, eu não gosto de falar com essas fichinhas na mão mesmo, só relembrando os tópicos. Vou iniciar aqui pelos princípios, e aí quando a gente fala de princípio, a gente tem que entender o que é princípio. Como é visto o princípio numa lei, na Constituição, enfim, no sistema jurídico brasileiro? O princípio é visto como algo abrangente, um alicerce daquela determinação, daquela lei, daquele direito. E aí, no direito do consumidor, nós temos que falar com você, consumidor, consumidora, que é o titular desse direito. Qual é o primeiro princípio que você goza como consumidor ou como consumidora? É o princípio da vulnerabilidade. Eu acho que mencionei na aula passada, mas vou falar nessa novamente, a respeito da vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? É a nossa condição de ter menos conhecimento técnico, ter menos capacidade financeira, enfim, ter uma menor capacidade jurídica do que o fornecedor de produtos ou serviços. Ou seja, você é consumidor ou consumidora da companhia de energia, da companhia de água, e eles têm uma grande capacidade. Eles são uma concessionária de serviço público, inclusive previsto também aí no próprio Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal. Então é importante que você saiba que você, frente a eles, você é vulnerável nessa relação de consumo. E aí você tem toda a tutela, toda a proteção do direito do consumidor, toda a proteção da Constituição, toda a proteção do Código de Defesa do Consumidor por ser vulnerável. Então, para caracterizar a figura do consumidor, é preciso estar presente a vulnerabilidade, a nossa condição vulnerável frente ao fornecedor ou fornecedora de serviço. Nós temos também o princípio da intervenção estatal. O princípio da intervenção estatal, ele determina que o poder público, no caso, vou dar o exemplo aqui do órgão que eu represento, que é o PROCON Amazonas, que ele pode interferir no mercado, pode interferir nessas relações de consumos para proteger a parte mais vulnerável. Então a gente já encontra aí mais um princípio, que é o da intervenção estatal, como, por exemplo, a atuação do PROCON. Vou falar aqui a atuação do PROCON, ele vai defender o consumidor, promover o equilíbrio da relação de consumo e a nossa intervenção, a produção de leis, através da Assembleia Legislativa ou através do Poder Executivo, do governador. Nós temos também aí as atuações administrativas previstas no PROCON, temos as atuações criminais previstas na Delegacia do Consumidor. Então todo esse sistema normativo e todo esse sistema de defesa do consumidor, ele é, sim, muito importante estar dentro desse princípio da intervenção estatal. Tem o princípio da boa-fé objetiva, de forma mais clara. O que é a boa-fé objetiva? É aquela intenção boa de estar fazendo uma relação de consumo positiva. Nós temos aqui vários conceitos para determinar isso daí, mas de forma mais objetiva, tratando assim, vamos lá falar. Independente da sua intenção de culpa ou não numa relação de consumo, isso não é avaliado. O que é avaliado é o plano fático, o resultado obtido naquela relação. Digamos que você teve uma violação a um direito. Ele não quer saber se foi intencional ou não foi intencional por parte do fornecedor. Por exemplo, o apagão. Não importa se o apagão é intencional ou não é intencional para o direito do consumidor. O que é importante é que você ficou privado de um direito seu, que é de ter acesso à energia, enfim, todo aquele contexto previsto. Então, a boa-fé trata basicamente disso, para que você compreenda de forma mais simples. É o direito que, independente de vontade ou não, você tem que ter garantido e pode exercer como consumidor ou consumidora. Aí nós temos o princípio do equilíbrio, eu falei rapidamente o papel do PROCON, que é equilibrar as relações de consumo, e nesse sentido
do equilíbrio das relações de consumo, nós podemos encontrar aqui o princípio também do equilíbrio. E esse princípio do equilíbrio, ele mostra a necessidade de você, vulnerável à parte mais fraca na relação de consumo, ter a tutela do Estado, que seria o princípio da intervenção estatal, ter a atenção do Estado, para que, com base na boa-fé, você possa exercer os seus direitos. Então é muito importante que o equilíbrio esteja presente nas relações de consumo. Dada a sua presença nas relações de consumo, a relação tende a ser mais eficiente, eficaz, transparente e de forma mais objetiva, positiva ao consumidor ou consumidora. Nós temos também o princípio da informação. O princípio da informação, ele é ora princípio e ele é ora direito básico do consumidor, que nós vamos adentrar mais à frente. Mas como princípio, é uma forma mais generalizada, assim, uma forma mais geral. Como é que o consumidor pode ter acesso à informação? Aí eu vou falar de forma exemplificativa aqui, mas informação sobre o produto ou serviço, informação sobre o preço, informação sobre os tributos incidentes, enfim, todo tipo de informação que leve ele a decidir por conta própria se quer adquirir aquele produto ou serviço ou não, e dada a sua necessidade em sua existência. Então, o princípio da informação também, aliado aos demais princípios que já mencionei aqui, é um dos princípios mais importantes do Código de Defesa do Consumidor, porque embora ele seja princípio, ele também é direito básico, é um direito que você como consumidor tem a respeito da comercialização no mercado de consumo de produtos e serviços. E aí, vamos adentrar aí na qualidade e segurança. E aí é importante que a gente fale da qualidade e segurança, porque também está como princípio, como direito básico à vida, à segurança e à saúde do consumidor. E falando um pouco de qualidade e de segurança, a gente não pode deixar de remeter à questão dos direitos básicos do consumidor. Esse princípio ele vem para garantir que o consumidor ele não seja e não sofra abusos na relação de consumo. Esses abusos podem ser tratados como as práticas abusivas, que será objeto de uma outra aula aqui, talvez com outro professor, e também pode ser encarado como violações diretas, e essas violações diretas, elas estão relacionadas, por exemplo, você comprou uma comida estragada e passou mal. Você está tendo a sua saúde ameaçada. Você foi aí a um estabelecimento e foi assaltado. O estabelecimento tem responsabilidade pela sua segurança. Então, saúde, segurança, a vida do consumidor é sim de responsabilidade dentro das dependências do mercado de consumo do fornecedor daquele produto ou serviço. Nós temos também o princípio da coibição e repressão ao abuso, que ele muito se parece com isso. Ele existe para que o consumidor não seja vítima. Como vinha falando da qualidade de segurança, eles se interrelacionam. É uma forma de proteger o consumidor para que ele não vire vítima de qualquer problema nesse mercado de consumo. Aí nós temos um princípio também que atinge a vida do consumidor e da consumidora de forma mais direta ainda do que os demais, porque é o da racionalização e melhorias dos serviços públicos. Quando a gente fala de serviço público, o CDC ele não é plenamente aplicável aos serviços públicos. Por quê? Porque a gente tem que ver que as relações privadas de consumo, elas são abarcadas, elas são defendidas, elas são previstas no Código de Defesa do Consumidor. As relações públicas, elas têm também um direito administrativo que rege essas relações. Então, de forma objetiva, de forma clara para o consumidor, em relação à prestação de serviço público, a gente encontra aí as concessionárias, as permissionárias e que, para que você entenda, a companhia de energia, a companhia de água, as operadoras de telefone também te exploram um serviço de informação aí hoje em dia, né, que a gente não vive sem internet. Tudo gira em torno da internet, inclusive essa aula vai ser disponibilizada pela internet. Se você não tivesse, não estaria tendo acesso a esta aula. E aí a gente pode tratar que essa prestação de serviço público essencial, como água, energia, telefonia, não pode ser interrompida com base no CDC. Nós podemos falar dentro dessa prestação de serviço público de dois caráteres.
da prestação por si só, como coloquei, e da eficiência da prestação que está prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Por que os serviços têm que ser eficientes? Porque o consumidor precisa daquele serviço. É necessidade básica do consumidor. Está previsto na Constituição e tem que ser cumprido. Então, assim, as empresas concessionárias, permissionárias, elas têm que estar atentas ao cumprimento dessas determinações. Por isso que quando há um apagão na sua cidade, o PROCON, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as Assembleias Legislativas e câmaras municipais trabalham aí com ações civil públicas ou com outros sistemas jurídicos para coibir e satisfazer o seu prejuízo no momento do apagão. Você tem direito a ter o serviço prestado. E um princípio também que é muito importante e é o que garante muitas vezes que você, consumidor ou consumidora, tenha seu direito satisfeito, é o princípio da responsabilidade solidária. Isso é um tema jurídico, é um tema um pouco complexo de se explicar, mas de forma objetiva, que seja de entendimento de todos e todas. A responsabilidade objetiva é aquela responsabilidade que o fornecedor tem na cadeia de fornecimento de produtos e serviços. O que isso significa? Você foi à loja de departamento X comprar um telefone celular. Aquela loja, ela vende o telefone celular, mas ela não é a fabricante do telefone, ela é apenas uma revendedora e ela não é assistência técnica. Então, o teu telefone deu um problema, está na garantia, tem toda aquela questão e a loja não quer trocar. Você vai ao PROCON, vai ao Judiciário, vai a algum órgão do Sistema de Defesa do Consumidor e encontra o seu direito ali de buscar o ressarcimento do seu prejuízo com base nesse princípio, responsabilidade solidária. Você pode cobrar a empresa, você vai poder cobrar assistência, você vai poder cobrar a fabricante. Quem você quiser, ou pode cobrar todos ao mesmo tempo. Quem pagar satisfaz o seu direito como consumidor ou consumidora. Já essa relação contratual entre os fornecedores não interessa a você, consumidor ou consumidora. Não importa para você quem ocasionou o problema. O importante é que você teve seu direito satisfeito. Eles vão brigar após a satisfação do seu direito lá na justiça, onde eles acharem melhor, de forma arbitral, de forma no judiciário, como eles acharem melhor, quem vai pagar o prejuízo, mas você não pode ficar no prejuízo. Em regra, a responsabilidade solidária, ele dá esse direito de chamar todo mundo que está comercializando o produto na cadeia para solucionar o seu problema. Quem solucionar primeiro para você tá legal e para eles vão lá depois brigar para saber quem era o culpado. Não interessa a você quem é culpado. Falado desses princípios, eu vou mostrar ao longo da nossa conversa aqui que todos estão entrelaçados e são a base dos seus direitos básicos, que é o que nós vamos falar agora. Vamos entrar aqui agora efetivamente nos direitos básicos do consumidor. São direitos previstos no artigo 6º do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que rege, né, e a atuação dos órgãos administrativos, enfim, que lhe garante todo esse direito que você tem. E muitos direitos desses foram inclusos através de uma resolução da ONU. Isso está muito claro no artigo 7º, que é o subsequente do que prevê seus direitos. Por que está claro? Porque lá diz que são direitos básicos do consumidor, que está previsto no 6º, e mais aqueles direitos que não estejam previstos no artigo 6º, no Código de Defesa do Consumidor, mas que estão previstos em legislações, em convenções internacionais, tratados que o Brasil seja signatário, que tenha assinado, enfim. Você então tem mais direitos que só os previstos no Código de Defesa do Consumidor. Mas vamos nos ater aos direitos básicos que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, que assim fica de forma mais objetiva para você conhecer esses direitos e poder passar aí a exigir no mercado de consumo. E para falar de proteção do consumidor, vamos falar do primeiro direito básico do consumidor, que é o de o consumidor ser protegido contra prejuízos à saúde e segurança. Já vinha falando aí da qualidade e segurança. Agora a gente encontra isso, vida, saúde e segurança como direito básico do consumidor. Quando a gente fala de vida, saúde e segurança, a gente está falando praticamente de tudo que nós temos. A gente está falando aí de toda aquela questão que deve ser observada do consumidor e em relação à sua posição na relação de consumo. Por que eu digo isso? O consumidor ele não pode ter sua vida ameaçada, sua saúde ameaçada ou sua segurança ameaçada.
Aliás, ninguém pode ter, mas numa relação de consumo, como nós estamos falando do Código de Defesa do Consumidor, a gente vai se ater a essa situação. O Código de Defesa do Consumidor protege os mais vulneráveis, como já havia dito. E os mais vulneráveis somos nós, consumidores. A saúde, nossa segurança e nossa vida, elas estão como direito básico. Os fornecedores não podem violar esse direito. Se eles violarem, gera responsabilidade sobre essa violação. Nós temos direito também de fomentar e proteger os interesses econômicos dos consumidores. O que isso quer dizer? A relação de consumo, ela tem que ser construída com base que se proteja esses direitos básicos, que se proteja essa relação econômica. Nós temos que lembrar aqui que o artigo 170 da Constituição Federal, ele traz a defesa do consumidor e a liberdade econômica previstas na parte mais de relação econômica. Então a gente tem que estar aqui atento a isso, porque nós trabalhamos na defesa do consumidor e nós não podemos permitir que a liberdade econômica do mercado, embora seja essencial para a República Federativa do Brasil, para todo o mercado, ela se sobreponha a tal ponto que comece a prejudicar as relações de consumo. Então a gente tem que ter uma harmonia nisso aí, e a parte econômica é muito importante, mas a parte do consumidor é um direito fundamental, também está previsto no artigo 5º. E aí, como direito básico, nós temos também o de fornecer aos consumidores informações. Já havia dito que a informação era tanto princípio quanto direito básico, e é intransponível esse direito. É importante que os fornecedores informem os consumidores. E informem não é só para que ele saiba utilizar o produto, mas é para que aquele produto não seja utilizado também de forma errada, mas também seja de necessidade do consumidor. Muitas vezes a gente vê uma maquiagem nas relações de consumo por parte dos fornecedores, omitindo informações para induzir o consumidor a adquirir produtos e serviços. E esse princípio da informação também se relaciona muito à questão da oferta, da publicidade, que não é objeto da aula, mas tem uma ligação também em respeito a táticas de venda. Então, as informações são necessárias, são essenciais para a relação de consumo, e os fornecedores não podem deixar de fornecer esta informação para os consumidores, sob pena de também serem responsabilizados. Nós temos também como direito básico a educação do consumidor. Essa educação do consumidor, ela também trabalha muito a questão das políticas públicas e a necessidade do consumidor entender a relação de consumo e o fornecedor não violar esses direitos básicos. O consumidor tem todos os direitos relacionados, previstos no sistema legal brasileiro a ser exercido. E aí é necessário que nós trabalhemos sim essas questões, a questão de educação do consumo. E aí hoje, falando aqui, vamos falar de uma temática brevemente, rápido, para que não atrapalhe o decorrer da nossa aula, mas vamos mencionar o consumo consciente. Ele está ligado diretamente à educação do consumo. E quando eu falo de consumo consciente, quando eu falo de consumir recursos de forma consciente, aí eu estou falando da questão, por exemplo, hídrica. Nós somos consumidores da companhia de água, a concessionária de água. A concessionária de água, ela fornece água. A água é um bem, é um recurso hídrico, é um bem ambiental. Nós temos que ter consciência no consumo desse bem. Água potável, água limpa. Se nós não racionarmos, um dia vai nos faltar. Então tá aí, você quer baixar sua conta de energia? Pense por esse lado também, sua conta de água, perdão, pense por esse lado também. Você está baixando o valor da sua conta de água e você está economizando o recurso hídrico, racionalizando o recurso ambiental, e aí você está tratando políticas de educação ao consumo. Então aí é um título de exemplo. É importante que o consumidor se sinta parte também disso, e para que nós nos sintamos parte disso, nós temos que aprender a conviver com esses princípios, com esses direitos e também com essa necessidade. E aí nós vamos passar para o próximo direito básico do consumidor, que é criar a possibilidade real de ressarcimento ao consumo. Quando a gente fala criar possibilidade real de ressarcimento, é importante que a gente mencione aí, de forma objetiva, as formas que o consumidor vai ter o seu prejuízo ressarcido em caso de violação de algum direito, seja básico ou qualquer outro direito que ele tenha. E aí nós temos, no sistema jurídico, temos de forma administrativa os PROCONs, né,
Nós temos aí de forma judicial os juizados especiais, o judiciário, e o consumidor ele pode buscar toda e qualquer forma de defesa. Existe um sistema de defesa do consumidor. O sistema é compreendido por órgãos do judiciário, é compreendido por órgãos do legislativo e do executivo, todos trabalhando em prol da defesa do consumidor. E aí você tem vários métodos de buscar os seus direitos, e isso garante que você tenha a sua indenização em caso de violação, de prejuízo, e é muito importante que o consumidor saiba disso, aonde ir em cada caso, como ele vai buscar os direitos dele. Hoje a gente brinca muito em relação a isso, mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento, porque infrações de natureza administrativa, elas devem ser requeridas de natureza administrativa. Infrações de natureza criminal devem ser requeridas pelo consumidor com base nos crimes de relação de consumo. Todos também estão previstos aí no CDC, tem no Código Penal, e o consumidor ele tem sim total direito de exigir que seja cumprido todas as legislações. E o judiciário não pode se furtar de apreciar qualquer demanda levada por um cidadão, no caso um consumidor ou consumidora. Você pode ir sempre ao judiciário. Importante também para desafogar o judiciário que você entenda que há métodos alternativos de soluções de conflitos, onde você pode ter seu prejuízo satisfeito sem ter que ir ao sistema do judiciário. Como? Você pode ir lá no PROCON fazer sua reclamação, agendaremos a audiência de conciliação e tentaremos aí a intermediação. Agora é importante que todos os consumidores e consumidoras saibam que se eles estiverem buscando uma indenização por dano moral ou material, ele não irá conseguir em órgãos administrativos. O poder que o judiciário tem, de polícia judiciária tem, em fornecer uma decisão condenando ao pagamento de danos morais, o PROCON não tem. Então você vai lá ter seu problema resolvido, mas você não vai ter o seu dano pago, a não ser que no ato da audiência haja um acordo entre as partes. Mas não há uma obrigatoriedade de condenação por parte de decisões administrativas obtidas em âmbito de PROCONs, e não digo PROCON Amazonas, digo em PROCONs no Brasil inteiro, e em órgãos administrativos que condenem o pagamento de danos morais. Então é preciso ir ao judiciário se essa for a sua intenção. Vamos lá, garantir a liberdade para formar grupos de consumidores. Isso daí é muito importante que os consumidores estejam atentos, porque ele tem total liberdade de formar grupos que se tenham afinidade para conquistar direitos, buscar direitos, ou também exigir que esses direitos sejam cumpridos de forma objetiva. E aí, paralelo a isso, nós temos diversas associações que podem ser criadas e o consumidor protegido. Então, ele pode buscar tanto os órgãos públicos, como nós já vimos, até como o princípio da intervenção estatal nas relações de consumo, como também como direito básico do consumidor ter os seus serviços prestados. E aí, serviços prestados e bens adquiridos de forma que o produto não tenha qualquer problema, vício, de qualidade, de quantidade, enfim. Aí a gente teria uma imensidão de problemas que poderiam ter dentro de um produto, mas o consumidor tem direito que esse produto seja bom, plenamente utilizável. E aí, para falar agora de um direito que eu já vinha mencionando ao longo desde o início dessa aula, é o direito à vida, à saúde e à segurança. Esses estão previstos, como disse, no artigo 6º e é indispensável que se seja respeitado. Já disse e repito, direito à saúde, à vida e à segurança ou talvez sejam os direitos mais importantes que o consumidor tem, porque qualquer um desses direitos derivam outros. Saúde, por exemplo, sua saúde está ameaçada e aí quando você vai no supermercado e encontra aquele arroz ou aquela carne exposta lá de forma que ela não está própria ao consumo humano. Ou ela está fora da validade, ou a embalagem está violada, ou ela está com uma tonalidade assim, um pouco duvidosa. Você sim tem, como consumidor ou consumidora, direito de fazer a sua reclamação. E é dever do Estado, seja através de um PROCON, seja através de uma vigilância sanitária, ou de alguma divisão de vigilância sanitária, ir até o local e fazer as testagens. Eu digo isso porque a sua saúde não pode estar ameaçada. A saúde do consumidor, ela é extremamente importante numa relação de consumo e, digo mais, a saúde do consumidor é tão importante numa relação de consumo que ela deriva outros problemas para o sistema de saúde. Se você ingerir um alimento impróprio ao consumo, se você se sentir mal, você vai ter que buscar o sistema de saúde, você vai lá até o hospital público. Hoje nós estamos com a questão do Covid, vários hospitais, o Covid está rodando, você vai estar exposto a contrair uma outra doença, que muitas vezes pode ceifar a sua vida. Então a gente tem que tratar sim, com muita seriedade e responsabilidade, o direito à saúde do consumidor. Já direito à vida é um bem jurídico tutelado
pelo nosso sistema jurídico, principalmente pela Constituição, que é a nossa carta maior, a nossa lei maior, como o principal direito, o direito à vida. Depois a gente tem aí o direito à liberdade, né, tratado como também muito importante, mas o direito à vida é incontestável. E aí a segurança do consumidor nem se fala, né? Sem segurança, as relações de consumo ficam ameaçadas. E essa segurança também pode ser de várias espécies. Pode ser a segurança em relação à questão de políticas públicas, realmente, de segurança pública. Ou pode ser a segurança até alimentar, pode ser a segurança de que aquele produto, eu estou sendo filmado aqui pela câmera, vamos lá, digamos que essa câmera tivesse um problema na bateria e ela pudesse explodir. Então, o nosso amigo aqui que está filmando, ele já estaria exposto também, tendo a sua exposição, a sua segurança como consumidor. Então, há diversas naturezas de exposição do consumidor de forma negativa à sua segurança que tem que ser observado também como direito básico. Daí a importância de saúde, segurança e vida, que é incontestável. Vamos continuar aqui, seguindo aqui a nossa cartilhazinha. E a proteção à vida, saúde e segurança é tão importante para o CDC que as penalidades têm duas naturezas. Isso é importante que você compreenda. Por que é importante? Porque você pode buscar tanto na natureza civil, de forma administrativa ou no judicial, ou de natureza criminal, também de forma administrativa através das delegacias do consumidor, ou de forma judicial aí nas varas especializadas. E aí a gente tem que falar de forma civil a previsão no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que é o dever de indenizar. Os fornecedores que ameacem algum direito básico do consumidor têm dever de indenizar. Essa indenização, como já havia dito anteriormente, ela não é objeto de ações dentro de órgãos administrativos, mas do judiciário. Ocorre que você tem essas duas opções. Você pode ir ao mesmo tempo, tanto no órgão administrativo quanto no órgão judiciário. Objetos de ações muito semelhantes ou talvez idênticas, mas que numa você vai conquistar um direito e na outra você vai conquistar outro direito. Então é importante sim todo esse conhecimento a respeito do dever de indenização. E nós temos também aí no artigo 58, e aí já vai mais como uma atuação, por exemplo, do PROCON, que eu represento, previsão no Código de Defesa do Consumidor, e já utilizando o mesmo exemplo que havia utilizado a respeito dos alimentos impróprios ao consumo, o PROCON vai fiscalizar um supermercado, uma feira, um mercado, algum estabelecimento desse tipo, e lá ele encontra um bocado de alimento impróprio ao consumo, seja porque está com embalagem violada, seja porque as latas estão todas amassadas, e seja porque o alimento está com a validade vencida. Independente do motivo. Vamos lá, o que acontece com esse alimento? Aí está aqui o que acontece, está previsto aqui no artigo 58 do Código de Defesa do Consumidor. Ele pode ser apreendido, inutilizado, pode ter a proibição de fabricação, a suspensão do fornecimento, a cassação do registro, dentre outros. O que isso quer dizer? Aquele alimento ele vai ser retirado, já que está exposto ao consumidor. Nós estamos encontrando aí um dano coletivo. Todos nós podemos ir àquele supermercado e adquirir aquele produto que é impróprio ao consumo. Então já partimos do pressuposto que é um dano imensurável. Não sei quantas pessoas estão expostas àquilo. Então já é um dano grave, porque muitas pessoas podem ingerir aquele alimento e muitas pessoas podem passar mal, como já disse. E aí, para garantir a saúde, segurança e vida do consumidor, nós, como órgão administrativo, podemos retirar o produto de circulação, que seria, no caso, a apreensão. O PROCON faz a apreensão do produto e logo após a apreensão do produto, lavratura, nós fazemos o descarte. Aí você pode me perguntar, por que você não vai doar aquele produto? Porque se ele está impróprio ao consumo, esse é o objeto da apreensão, eu não posso doar, porque eu não posso expor outras pessoas, que seriam aquelas que estariam recebendo a doação, ao risco de saúde, vida ou segurança. Então, aí nós tratamos de forma objetiva o motivo das apreensões, né, exemplificativa para que você entenda na prática como funciona, mas aí essa semana que passou, que nós apreendemos 150 toneladas de açúcar em péssima condição também, tinha rato, tinha pombo, tinha vários animais que prejudicam a saúde do consumidor, onde estava acondicionado essas 150 toneladas. E apreendemos também 30 mil unidades de álcool gel no mesmo lugar. Então daí a gente tira que a natureza da apreensão ela é uma natureza garantista. A gente precisa garantir que o consumidor seja respeitado e tenha os seus direitos respeitados, e esse respeito passa assim por essas medidas extremas que é a apreensão, cassação do registro, inutilização do produto, enfim, dentre outras. E na área criminal, como disse que você também pode requerer na área criminal, nós temos aí
os tipos penais que estão previstos no artigo 63, 64, 65, 66 e 68 do Código de Defesa do Consumidor, todos de fácil acesso à população. Agora eu vou falar de um direito, que é o direito à liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Está previsto no artigo 6º, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá falar de um direito que é muito importante, porque daí nós estaríamos derivando outros direitos, que no caso da liberdade de escolha a gente vai dar um exemplo prático, que você vive diariamente. Aí você vai ficar refletindo na sua casa depois que eu der esse exemplo e pensando, poxa, se eu não encontrasse a diferença de preço no mesmo produto, eu não teria liberdade de escolha. E aí eu vou falar de, por exemplo, um quilo de arroz. Eu acho que quase todo mundo come arroz, está na cesta básica, é essencial, né, na alimentação, está inserido na cesta básica. O mesmo quilo de arroz, ele pode ter diversos preços, seja porque as marcas são diferentes, seja porque as marcas, sendo iguais, são vendidas em estabelecimentos diferentes. E aí o consumidor me pergunta, poxa, eu fui no supermercado X, estava R$6, eu fui no Y, estava R$4,50. Aquele é preço abusivo. Calma, não é preço abusivo, é sua liberdade de escolha de exercer. Você pode exercer. Se todos os preços fossem iguais, você não teria como escolher, você poderia adquirir em qualquer lugar. Então é muito importante para você, consumidor, que haja diferenciação de preços em produtos e serviços, porque aí você gera, com base na sua escolha, a guerra positiva de preço. O que é a guerra positiva de preço? É aquela onde os fornecedores estão brigando pelo mercado. Os fornecedores querem ter o maior número de consumidores, de clientes ligados à empresa deles, enfim. E aí, para isso, você precisa adquirir naquela empresa. Então, aquela está vendendo mais barato. Você vai lá, o que está vendendo mais caro vai ter que baixar o preço. Porque senão não vai vender. Então a sua liberdade de escolha tem que ser garantida. É muito importante a liberdade de escolha. E a igualdade na contratação, de forma objetiva, é que você, sendo a parte mais vulnerável, conforme todo o histórico do que já expliquei, precisa de um equilíbrio, como também já expliquei o que é o equilíbrio nesse contrato. E aí você tem que ter não só a liberdade de contratar com aquela empresa, como a garantia de igualdade na contratação. E o trabalho do PROCON, o trabalho da CDC da Alean, da Câmara Municipal, o trabalho de todas as instituições de defesa do consumidor é garantir esse equilíbrio, essa igualdade, que você já entra como vulnerável naquele contrato, mas que você não seja mais prejudicado ou não seja prejudicado de forma alguma na celebração desse contrato. E aí, paralelo a isso, a gente pode falar que são direitos consolidados em todas as normas de proteção contratual. Vou dar um retrospecto aqui para que você entenda de forma dinâmica. A educação e a informação assegura a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha concretiza a igualdade na contratação. Então, assim, um direito decorre do outro e faz com que você tenha, sim, necessidade de conhecer os seus direitos, mas também tenha garantias que seus direitos serão respeitados. E para isso existem todas as instituições de defesa do consumidor. Vamos aqui dar seguimento ao próximo direito básico, que é o direito à informação adequada e clara, previsto no artigo 6º, inciso 3, que também foi alterado pela Lei 12.741 de 2012, que inclui outras, ou digamos assim, outros itens no artigo, mostrando que essas informações, como já havia dito anteriormente, elas são não só muito importantes, como elas têm características da relação de consumo. Para que você tenha plena consciência da sua liberdade de escolha, para que você exerça a sua liberdade de escolha e para que essa relação contratual seja igual, é preciso que você tenha informações sobre o produto e serviço que você deseja adquirir. E essas informações, elas precisam sim ser claras e adequadas. Elas têm que ser em língua portuguesa, elas têm que ser informações ostensivas. Eu vou dar um exemplo aqui de publicidade abusiva, que o consumidor é vítima constantemente aí no mercado de consumo. Você vai no encarte de supermercado, tá lá, tamanho do leite. Recebi essa demanda sábado, no fim da tarde. Determinado supermercado aqui da capital Manaus vendendo um leite. A promoção era a seguinte: 2 latas de leite ninho, você ganhava uma lata de leite moça. E aí, estava gigante lá o preço mais baixo. Mas quando você ia adquirir o produto e serviço, não estava bem, o produto não estava bem dessa forma, como estava exposto. Aí está escrito lá embaixo:
Enquanto durar o estoque, que é uma prática comum, que é direito sim do fornecedor de colocar isso, ele pode botar 10 itens em promoção, só que ele tem que especificar isso para o consumidor, para garantir o princípio da informação, para garantir um direito básico da informação, como já havia dito. Então tem que estar especificado a quantidade que tem em estoque, o preço do produto, a utilização do produto, a forma que tem que acondicionar o produto. Se você for reparar, aquele rótulo ali que você compra no leite, deixar em lugar até tantos graus, aquilo ali é uma forma de prestar informações. É a fabricante dando informação sobre o produto para você, para mim, para ela que é consumidora que está aqui conosco. Então aí a gente tem várias informações que devem ser observadas e principalmente atendidas por parte dos fornecedores no ato da comercialização de produtos e serviços. Dei alguns exemplos, mas podemos falar de coisas óbvias. É uma realidade hoje as redes sociais. A pandemia nos direcionou daquele mercado presencial que você ia até a loja e via na vitrine o produto para um mercado que você não vai mais até a vitrine. Você adquire produtos pelo celular, pelo seu smartphone, que o meu não está aqui comigo no momento, senão mostraria, ou você pelo um computador, por um tablet, enfim, por qualquer meio eletrônico que você pode adquirir produtos e serviços. Dessa forma, você também está exposto a violações do consumidor ali. Vou falar de forma breve o princípio da informação em relação ao preço. Vários Instagrams e Facebooks comercializando produtos. Às vezes são lojas comercializando, às vezes são pessoas que não podem ser consideradas fornecedoras porque elas não têm habitualidade e nem características para tanto. Mas digamos que uma loja está anunciando no Instagram. Você entrou no Instagram, gostei daquela camisa. Tá lá. Preço por DM, preço por direct, não sou muito bom com tecnologia, mas digamos que você encontre algo do tipo. Tá, você encontrou isso daí. Isso é uma prática abusiva, está violando a informação, o direito básico da informação, está violando o princípio da informação. Não ter o preço no Instagram, não ter o preço no anúncio do produto, é tanta violação quanto aquela de não ter o produto na vitrine, ou o preço do produto na vitrine. Então, assim, a gente vai mudando a relação de consumo, e com essa mudança na relação de consumo, de formato da relação de consumo, o mesmo direito continua se aplicando. E aí a gente está falando de um código que tem 30 anos, eu trouxe um aqui para mostrar, 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, fez 30 anos de edição e esse ano 30 anos de vigência. Então nós temos um código que tem 30 anos, mas que é plenamente aplicável. Está previsto aqui e se está previsto aqui é plenamente aplicável. E está acompanhando em consonância com a Constituição Federal. Então é muito importante que os lojistas estejam atentos para atender o princípio da informação, para atender o direito básico de você, consumidor, consumidora, que é ter informações sobre o produto e serviço. Agora eu vou passar para o próximo direito. Nós já estamos aqui chegando praticamente ao fim da aula, pelas noções básicas de direitos básicos do consumidor, e nós temos poucos ainda a ser ditos. Vou falar agora sobre o direito à modificação e revisão como forma de preservação implícita do contrato. Está previsto no artigo 6º, inciso 5, e isso é muito importante, principalmente nesse momento de um ano para trás, de um ano para cá que nós estamos passando. O coronavírus, a pandemia do coronavírus, ela chegou efetivamente forte no Brasil em meados de março. Desde março, nós começamos a encarar cancelamentos de voos, de pacotes aéreos, crise nos planos de saúde, enfim, vários problemas nas relações de consumo. O que isso quer dizer? Que todas as relações de consumo foram prejudicadas com a pandemia e essas relações de consumo elas são oriundas de contratos. Quando você vai lá no supermercado e compra aquele quilo de arroz, é uma forma de contrato. Você está contratando o arroz com o supermercado. E aí esse direito básico ele vem para garantir que qualquer prestação que seja onerosa a você, consumidor ou consumidora, possa ser revista, com o objetivo principal de manter o contrato. E aí nós tivemos muitas discussões ao longo desse período de um ano, um pouco mais de um ano já, a respeito disso. Principalmente no que diz respeito a mensalidades escolares. Você que tem filho ou filha sabe bem disso. Foi vítima, entre aspas, disso. As escolas não querendo baixar os preços e você não querendo pagar a mensalidade porque não estava havendo aula. Então, para que haja uma manutenção do contrato, é preciso que se haja revisão dessas cláusulas contratuais. E essa revisão dessas cláusulas contratuais, também observando
outras teorias do direito do consumidor, como por exemplo a teoria do risco, que é quem assume o risco do negócio é o fornecedor e não você, consumidor, consumidora, deveria ser revisto. Aí nós temos duas naturezas específicas para falar. Uma é a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Prestações desproporcionais para o consumidor, elas devem ser revistas. Os fornecedores têm que ter conhecimento e plena consciência disso. Não é para criar confusão com os consumidores. Eles também não querem encerrar os contratos. A gente viu muito aqui no Amazonas, não sei aí no seu estado, a questão das academias. Fecharam as academias e todo mundo parou de responder. Não houve nem negociação, não quiseram nem negociar com clientes, com o consumidor. Vamos continuar pagando e faz o plano mais para frente, vamos dar um abate. A vida te depende daquilo. Não é só o empresário, o dono da academia, é a pessoa que limpa, é o professor, é o cara que faz a avaliação. Todo mundo que está lá recebe salário, então ele também precisa. Aí nós temos duas naturezas. Uma que é a modificação de cláusulas contratuais, que estabelece prestações desproporcionais. Vinha falando aí um pouco sobre a questão das academias, das mensalidades escolares, enfim, todo mundo precisa disso para sobreviver. Tem outras pessoas que não o dono do local que vivem daquilo também. Então, a revisão desses contratos é muito importante. Então, num contrato que vai ser revisado, por exemplo, em motivo da pandemia, é de bom tom que todos tenham uma flexibilidade nisso. Mas é direito do consumidor a revisão contratual quando tiver alguma prestação desproporcional para o consumidor, tendo em vista o princípio da manutenção dos contratos, a intenção de se manter os contratos. E nós temos também a questão da revisão das cláusulas em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Aí a gente vai dar um exemplo, continuar na pandemia, porque é hoje a nossa realidade. Eu não sei aí como está na sua localidade, mas nós ainda temos aqui alguns decretos que flexibilizam a circulação, a abertura de alguns estabelecimentos. Eles estão sendo flexibilizados dada a baixa no número de casos, mas já foi tudo praticamente fechado, exceto essenciais. Então aqui a gente tem que comentar a necessidade de prestações onerosas. E quando a gente fala de prestações onerosas, excessivamente onerosas, nós podemos estar aqui mencionando, dando o mesmo exemplo, né, do pai que perdeu renda e não tem como pagar a escola do filho. Como é que ele vai fazer? Bora tentar manter o contrato? Vamos entrar num diálogo? Vamos mostrar para a escola, vamos compreender também, a manutenção é muito importante, ninguém quis passar por isso, foi um fato que aconteceu, simplesmente aconteceu, a pandemia, e todo mundo ficou prejudicado, todas as relações ficaram prejudicadas. E com base nisso a gente busca essa intermediação lá à frente do PROCON com os estabelecimentos e consumidores, buscando equalizar, equacionar, equilibrar essa relação para que nós não tenhamos uma quebra de contrato. Essa quebra de contrato ela é muito ruim porque ela pode vir, por exemplo, até acabar. Nós tivemos aí em dados estatísticos que o Sinep, que é o Sindicato das Instituições de Ensino Privada, pode falar muito melhor do que eu, que muitas escolas fecharam as portas, faliu. Quantos professores, quantas tias, quando você era criancinha, chamava lá a tia da cantina, a tia da limpeza, a tia que pegava na sua mãozinha e ficava lhe ensinando lá naquela brincadeira. Então, quantas pessoas ficaram desempregadas nesse momento? O desequilíbrio total nas relações de consumo são prestações excessivamente onerosas ao consumidor. Então, nós temos que, sim, como estabelecimento, flexibilizar, né? Olhar assim pelo lado do consumidor e, como consumidor, sempre que possível também olhar pelo lado do estabelecimento. A pandemia nos ensinou isso e é importante que todos estejam atentos. Direito básico do consumidor. Revisão das cláusulas contratuais, seja por prestações excessivamente onerosas, seja por prestações desproporcionais. E aí o consumidor pode sim estar atento e exigir os seus direitos. Princípio da conservação dos contratos, no artigo 51, parágrafo 2º do CDC, já tinha falado aqui, explicando que para que a gente tenha a manutenção desses contratos, é que se fala em revisão dessas cláusulas. A quebra do contrato tem que ser a exceção, o extremo, não é o objetivo. O objetivo é manter os contratos e que todo mundo saia ganhando. Amanhã, se a escola fechar as portas, quebrar, você vai ter que botar seu filho lá e não vai ter mais a escola. Então, vamos pensar pelos dois lados também. É mais ou menos isso aí, mas o direito é de revisão caso fique para o consumidor e não para o fornecedor. Aí nós temos um princípio que ele é mais jurídico, e eu vou explicar de forma
tentar ser mais breve possível para que você entenda, que é a inversão do ônus da prova. O que é o ônus da prova? É de alegação. Você está indo reclamar lá no PROCON daquela empresa que lhe vendeu alguma coisa que quebrou, está quebrada, está na garantia, não quiseram trocar, enfim, independente do motivo, foi reclamar. O ônus da prova é o ônus da alegação. Você está alegando que está sendo vítima de uma violação por parte do consumidor. E aí é necessário que você, no ato da reclamação, me dê prova do que você está falando é verdade, sob pena de a gente anular isso daí. No PROCON, nós temos sim a possibilidade, mas é muito mais difícil que se caracterize a questão do ônus da prova. Agora vamos falar do judiciário, que é muito comum isso daí. E quando a gente vai falar de ônus da prova, nós estamos falando do artigo 6º também, tá? Vamos falar aqui, a inversão ela pode ser de duas naturezas. Ela pode ser a inversão que se inverte segundo as regras ordinárias de exigência, que pode ser em virtude do judiciário, por sua alegação ser muito fática, que se chama verossímil alegação, desculpa. A verossímil alegação é aquela alegação onde você diz que aconteceu aquilo e está muito na cara que aconteceu aquilo. Realmente você tem razão. Você pode não ter como provar, porque quem detém toda a capacidade técnica e jurídica e de conhecimento específico do produto e serviço é o fornecedor. Você não tem como provar aquilo, mas está na cara que aquilo é verdade. É a verossímil alegação. Você alegou, mas não provou. Pode ser invertido o ônus da prova pelo juiz. Lembre disso, pelo juiz. E a hipossuficiência? A hipossuficiência ela é, por si só, a natureza e condição de nós consumidores e consumidoras. Então, essa natureza de hipossuficiência também traz a possibilidade da inversão do ônus da prova. E nós temos também aquela inversão que é obrigatória, não é uma possibilidade do juiz inverter ou não, que é aquela que decorre da lei. Ela é obrigatória e ocorrerá independente de qualquer critério judicial. Então, tem essa possibilidade, se a lei assim disser, que será invertido o ônus da prova. Não há que se fazer um juízo de valor sobre a possibilidade de inversão ou não. O que isso quer dizer de forma objetiva e prática para você, consumidor, consumidora, que não está nos assistindo agora? Que se você alegar e não tiver como provar, é possível sim que seja procedente para você. Em regra, no direito, o ônus de provar é de quem alega, é de quem acusa, é de quem está falando aquilo contra aquela pessoa. Mas no caso do direito do consumidor, como você não detém essa capacidade técnica, conhecimento aprofundado, capacidade jurídica, ou seja, por ser inferior monetariamente, enfim, por vários motivos, a prova deve ser, ou pode ser, produzida por parte do fornecedor. Aí a gente vai entrar naquela questão, não é você que tem que provar que o que você está falando é verdade. É o fornecedor que você está, entre aspas, acusando, indicando, que tem que provar que o que você está falando não é verdade. Então fica aí um direito básico também, que é a inversão do ônus da prova e a forma de o judiciário apreciar isso daí em benefício do consumidor ou consumidora. Aí aqui a minha última fichinha, eu vou tentar mostrar, eu acho que minha letra é feia, mas dá para de longe aí ver alguma coisa. Vamos mostrar para vocês. Eu fiz aqui uma síntese dos direitos básicos do consumidor que estão previstos no artigo 6. Tem 8 aqui previstos, vou falar só para que me rememorize, né? Fique claro quais são. E aí eu vou falar aqui de forma talvez de importância mesmo, quais são nessa síntese dos direitos básicos do consumidor, aqui de forma para que você relembre o que a gente conversou aqui ao longo dessa manhã. E aí a vida, saúde e segurança seria o primeiro, já foi muito dito isso, dada a sua importância. Liberdade de escolha também é muito importante. Informação nem se fala, né? A gente já falou tanto de informação aqui que eu acho que vocês estão mais craques do que todos nós que estamos nesse estúdio. Transparência e boa-fé. Isso é muito importante quando a gente fala de transparência e boa-fé, porque é o que garante o consumidor que, independente da vontade do fornecedor, se houver a violação, ele vai ter o direito dele satisfeito. Então, é necessidade de que haja transparência e se observe a boa-fé na relação contratual. A proteção contratual, que nós derivamos aí a questão tanto da manutenção do contrato em relação à questão da revisão das cláusulas ou por ser onerosa ou por a prestação ser desproporcional.
E nós temos também aqui a representação e prevenção de danos, reparação de danos. O que isso quer dizer? Você sofreu um dano, você tem direito de buscar a reparação desse dano, e seja por dano moral, material, ou seja qual for a natureza do dano, você tem direito de ter essa reparação efetuada. Nós temos também aqui o acesso à justiça e a inversão do ônus da prova, como eu acabei de falar. É mais técnico, mas é muito importante, porque você tem direito de ter acesso à justiça. E aí está previsto também em várias legislações que o judiciário não pode se opor, é questão também principiológica, o judiciário não pode se opor a apreciar a sua demanda. Você tem essa garantia no Código de Defesa do Consumidor. Está lá no direito básico do consumidor, ter acesso à justiça, e quem tem que provar que você não está falando a verdade é o fornecedor, e não você provar que está falando a verdade. Muitas vezes no direito do consumidor, você vai se ver impossibilitado de comprovar que o que você está falando é verdade. Haverá sim essa impossibilidade em virtude da natureza, em virtude da situação que o consumidor está dentro da relação de consumo. Aí a gente remete ao início da aula, o princípio da vulnerabilidade. A vulnerabilidade, a sua vulnerabilidade, lhe coloca nessa condição aí e nessa possibilidade de que quem prove é o fornecedor e não você que está alegando. E para finalizar aqui, nós temos a questão dos serviços públicos adequados e eficazes, e aí é uma grande discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, mas que de forma objetiva está sedimentado a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações privadas e naquelas relações que são oriundas, e também está prevista, salvo engano, no artigo 22, mas também em outros artigos no Código de Defesa do Consumidor, que fala da questão das concessionárias, permissionárias, como eu já dei aqui vários exemplos, em companhia de energia, a concessionária de água, as telefonias, enfim, todas aquelas que exploram atividades públicas, mas ofertam aí mediante a contraprestação para o consumidor. Então, o consumidor aí tem esse rol de direitos básicos, tem outros direitos previstos no CDC, em outras legislações, mas teoricamente, basicamente, os direitos básicos, fica até repetitivo, previsto no CDC, no artigo 6º, são esses. E aí a gente pode falar de muitos outros direitos, que você pode ter acesso a todos os seus direitos como consumidor, nesse livro, Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é o livro que lhe dá direitos. Por isso que há, desde 2012, salvo engano, a obrigatoriedade de que haja em cada estabelecimento comercial a presença de um livro como este, para que você, consumidor ou consumidora, no ato da visita ao estabelecimento, possa ter acesso ao rol de direitos que você tem aqui, ó, vários direitos que você tem. E que você faça com que seja cumprido esses direitos. Você pode exigir que o fornecedor cumpra seus direitos. Para isso, você tendo acesso a um livro como esse, aí você pode ir na internet, pode comprar o livro, tem vários métodos de ter acesso a isso. Na internet é gratuito, o PROCON tem alguns exemplares aqui no estado do Amazonas, ainda mais desse código aqui que a gente fez em homenagem a 30 anos, que nós também doamos para que nós atendamos aquela questão da orientação para consumidores e fornecedores, que faz parte do nosso programa de política pública no estado do Amazonas. Então aí o livro Código de Defesa do Consumidor é o diploma que nós utilizamos, e nós temos também a Constituição Federal, que ela é o nosso maior diploma. Então as previsões de defesa do consumidor estão todas codificadas, seja na Constituição, seja no Código de Defesa do Consumidor ou em outras legislações, em outras leis. E aí você pode ter acesso a todas essas leis no Google. Hoje em dia tem fácil acesso. Procure seus direitos, conheça os seus direitos. Aqui eu me despeço de mais uma aula, dessa segunda aula sobre direitos básicos. Falei um pouco sobre os princípios. Agradeço a atenção de todos e todas, o convite. Me coloco sempre à disposição para que a gente continue essas conversas. Espero que todos e todas estejam gostando. E aí a gente está à disposição aqui na Escola do Consumidor, no Legislativo. Estamos à disposição no PROCON Amazonas. E nas redes sociais, você pode ter acesso às nossas redes sociais e entrar em contato para tirar dúvidas ou para fazer reclamações. Nós estamos à disposição de todos e todas. Muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem com Deus.